Então é o seguinte, hidrocarboneto está dentro de química orgânica, o site, dessa vez que eu estou tirando a informação do toda a matéria, um dos que eu gosto de dar uma pesquisada. E o que são os hidrocarbonetos em geral? Que classificação é essa aqui? São substâncias que só têm carbono e hidrogênio. O que isso significa? Que não vai aparecer nenhum outro elemento químico. Então, eu vou ter uma quantidade X de carbonos e uma quantidade Y de hidrogênios, basicamente. Bom, aqui, os principais constituintes dos hidrocarbonetos são o petróleo. Então, a gente pode falar que hidrocarboneto, basicamente, são derivados de petróleo, em sua grande maioria, ou gás natural. Mas eu poderia falar gasolina, óleo diesel, querosene, óleo lubrificante, enfim. Petróleo e seus derivados são quem compõem essa classe de substâncias aqui, tá? Cabe lembrar que carbono não é metal e hidrogênio também não. Então, a ligação química dos hidrocarbonetos vai ser ligação covalente. E aqui, no caso, está falando em relação à aplicação. Basicamente, derivados de petróleo. Combustível, que eu acabei de citar, polímeros, ou seja, PVC, Teflon, plásticos em geral, são derivados, são polímeros, ou seja, derivados de petróleo, ou seja, hidrocarbonetos. Parafina, como é o caso da cera da vela, outro derivado. E eu poderia colocar aqui asfalto ainda, nessa brincadeira. Asfalto que se utiliza para capear a rua, gasta petróleo também. É a sobra do petróleo, né, tecnicamente. Vamos lá. Propriedades. Primeira coisa, interação molecular. Eles são moléculas apolares. E eu falei isso na aula de ligação covalente. Quando? Quando eu comentei a ligação química entre C e H. O que eu comentei naquela época? Eu comentei que não existia uma diferença grande de polaridade entre os elementos, entre carbono e hidrogênio. Não é apolar 100%, mas é praticamente 100%. A diferença é muito pequena. Então, como os hidrocarbonetos são só C e H, não tem outro elemento químico para puxar elétron, para forçar uma polaridade, para forçar um dipolo. Então, aqui é só dipolo temporário. Ou dipolo induzido, que é a mesma coisa. Então, os hidrocarbonetos eles são totalmente apolares. Em relação ao ponto de fusão e ebulição, eles evaporam ou derretem mais rápido que compostos polares, e isso se dá pelo seguinte, por causa da força de interação molecular. Então, quem tem ligação de hidrogênio ou de polo permanente, eles costumam ter pontos de fusão e ebulição mais altos que os compostos de dipolo induzido. Também foi comentado em uma aula anterior. Estados de agregação, que é o estado físico. Entre 1 e 4 carbonos, moléculas gasosas. Entre 5 a 17, líquido. E com mais de 17, sólido. A densidade dos hidrocarbonetos é menor do que a da água, visto que o petróleo flutua na água, então ele boia-se por sobre a água. Solubilidade, eles não vão dissolver em água, porque a água não é polar, a água é extremamente polar. A água faz ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio é a polaridade mais alta das ligações covalentes. Então, se os hidrocarbonetos eles são apolares, automaticamente não pode dissolver na água. A água não dissolve esse tipo de substância. A água só dissolve substância polar ou iônica. Iônico é mais polar ainda, então não vai rolar. Reatividade, o que isso significa? Como os hidrocarbonetos participam das reações químicas. Ou seja, se eles conseguem se manter na mesma forma ou se transformam em outras substâncias. Primeira coisa, baixa reatividade, se a cadeia for aberta e as ligações forem simples, ou seja, uma cadeia alifática e saturada. Só falando que eu já comentei de cadeias carbônicas
no vídeo anterior. Então, se a cadeia for aberta e as ligações forem simples, o composto ele não reage praticamente. As condições são muito desfavoráveis para fazer a reação química ou transformação química. Média, se a cadeia for aberta e tivermos ligações duplas, ou seja, a dupla ligação favorece a reatividade. Por que isso acontece? Porque uma ligação dupla tem uma ligação forte e uma ligação mais fraca, que a gente chama de sigma-pi. A ligação pi é mais frágil, então ela pode ser rompida com mais facilidade. E isso favorece a reação. E mais alta, se eu tiver compostos cíclicos, ou seja, cadeias fechadas, entre 3 e 5 carbonos. Beleza. Então, essas aqui são as características, propriedades, mais para o lado físico da coisa, tá? Agora, vamos passar para a classificação. Ou seja, já é um critério mais químico mesmo. Bom, a ideia aqui é em relação à cadeia carbônica principal, tá? A nomenclatura geral dos hidrocarbonetos, se não tiver aqui, eu vou passar em outra situação, em outra aula. Aí vai valer, sim, a pena falar de exercício. Mas vamos lá. Por que cadeia carbônica principal? Porque a cadeia de carbono ela nem sempre é linear. Ela pode ter galhos ou ramificações. Primeira coisa, hidrocarbonetos alifáticos. O que é alifático? Alifático significa que a cadeia é aberta e que ela vai ter pontas ou extremidades. Por exemplo, essa molécula aqui, ó, ela tem um CH3 na esquerda, um CH3 na direita, tem duas pontas. Não existe um fechamento de cadeia, não existe um ciclo aqui dentro, como acontece aqui, ó. Ó o benzeno aqui, ó. Ó o benzeno aqui, ó. Cada ponta dessa é um carbono, ó. Não tem ponta solta, ó. Fecha uma figura geométrica plano. Beleza? Então, vamos lá. No caso aqui dos hidrocarbonetos alifáticos, eles vão possuir esses negócios de carbonos terminais. Carbonos terminais, tecnicamente... Vamos lá. Então, carbonos terminais, qual que é a ideia principal? Ter extremidades. São 4 tipos: alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Qual que é a diferença? Se for alcano, só tem ligação simples, como essa molécula aqui. Lembrando, onde tem hidrogênio, só tem ligação simples, tá? Hidrogênio só faz uma ligação. Se for alceno, esse eno quer dizer que tem uma ligação dupla. Uma só. Esse ino quer dizer que tem uma ligação tripla em algum lugar da molécula. E esse alcadieno são duas duplas, na prática. Então, a classificação da molécula já indica o quê? Esse al é de alifático. Alifático significa aberto. Esse ano indica ligação simples. Eno, uma dupla. Ino, uma tripla. E dieno, duas duplas, na prática. Esses são os hidrocarbonetos alifáticos. Agora vamos para os hidrocarbonetos cíclicos. A cadeia carbônica é fechada, também chamada de cíclica. Boa tarde, bom dia para quem está chegando aí. Já estou em gravação, tá? Só por isso que eu não cumprimentei, mas vamos lá. As quais não possuem carbonos terminais. O que é esse negócio de carbono terminal? Extremidade, ponta. Aqui, ó, CH3 é uma ponta. Do outro lado, CH3, outra ponta. Essa cadeia, ela se espalha, ela não se fecha. Por isso que ela gera carbonos terminais, ou carbonos de ponta. Esses carbonos terminais ainda podem ser chamados de carbonos primários, tá? Porque eles se ligam basicamente a mais um carbono só. Enquanto aos carbonos hidrocarbonetos cíclicos, eles formam figuras geométricas planas. Ou seja, cada vértice desse hexágono é um carbono, e você não vê pontas soltas. Embora aqui tenha uma no metilbenzeno, mas a cadeia principal, ela é cíclica. Bom,
em relação aos nomes. Ciclano. Esse prefixo aqui indica o quê? Cadeia fechada, cadeia fechada, cadeia fechada. Ano, ligação simples, então ciclano ou cicloalcano, cadeia fechada, ligação simples. Cadeia fechada, ligação dupla. Cadeia fechada, ligação tripla. E aqui no caso dos aromáticos, são moléculas capazes de criar quem? Esse benzeno aqui. Por quê? O que ele tem de especial? Benzeno, ou anel aromático, ele é uma cadeia fechada com alternância entre simples e duplas. Ou seja, aqui é ligação dupla, a próxima é simples. A próxima é dupla, reveza com simples. E assim por diante. Só que, ao contrário de um ciclano tradicional, ou cicleno, ou ciclino, as ligações duplas não estão paradas nos mesmos lugares. Elas estão em constante o quê? Rotação ou alternância. Só que não dá para fazer isso no plano do papel, né? Aqui não tem um vídeo fazendo aqui a situação. Bom, então a primeira classificação são por abertura de cadeia, alifático ou cíclico. Mas eu também posso classificar por saturação. Quais são os hidrocarbonetos saturados? Quem tem só ligação simples. Aí vai ser só alcano ou ciclano. Aqui no caso tem o metilciclopentano. Se o final do nome é ano, só tem ligação simples. Não tem ligação dupla em lugar nenhum. Hidrocarbonetos insaturados. Eles vão possuir ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Aí vai ser todo o resto. Então, a maioria dos hidrocarbonetos, eles são insaturados. Só esses dois primeiros que não. Aqui, por exemplo, esse aqui é um penteno. Na cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O resto é ramificação. Olha a dupla aqui, ó. Onde tem ligação dupla. Vamos ter que colocar no final do nome eno, ino, dieno, mas eu vou falar disso agora. Nomenclatura. Como é que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tecnicamente? Nós temos um prefixo, que indica o número de carbonos presentes na cadeia. Nós temos o infixo, ou termo intermediário, que se preocupa com o tipo de ligação encontrada na cadeia. E o sufixo, que é a identificação do grupo funcional. Então, para montar o nome de uma substância orgânica, assim, na inorgânica os nomes já são um pouco complexos, na orgânica isso aumenta mais um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que é etano esse nome aqui? Primeira coisa que a gente vai se preocupar, quantos carbonos estão na cadeia principal? Aqui só tem 2. 2 é prefixo et, sempre que forem 2 carbonos na cadeia principal. Aqui na molécula só não tem ligação dupla, só tem ligação simples. Lembrando que hidrogênio, a ligação com carbono e hidrogênio é sempre simples, tá? Então, não tem ligação dupla, vai receber um intermediário AN. E o hidrocarboneto acaba sempre em O. Então, vai ser et mais AN mais O. Etano. Outros exemplos. Aqui tem 3 carbonos. Sem ligação dupla, propano. Aqui tem 2 carbonos. Com uma dupla, vai ser eteno. Aqui tem 2 carbonos com uma tripla, final ino, vai ser etino. E aqui tem 2 duplas. Eu vou ter que escrever final dieno. Repara que o final do nome fica muito parecido com o final das classificações. Beleza? Só que temos ainda um outro probleminha. Vamos lá. Qual é a situação? Aqui, lembrando que isso é só uma ideia geral dos nomes, tá? Ainda tem deve ter um link aqui um pouquinho mais encorpado, que não vai ser nossa ideia principal de hoje.
Estou só apresentando os hidrocarbonetos para vocês. O foco maior na nomenclatura ainda vai ser utilizado, tá? Que é só uma palhinha para vocês. Mas vamos lá. Só que tem um detalhe. Em alguns casos, é preciso indicar a posição da ligação dupla ou tripla. Por que isso acontece? Porque quanto maior vai ficando o carbono, a cadeia de carbonos, a quantidade de carbonos, mais possibilidades a gente tem para essa ligação dupla ou tripla. Por exemplo, aqui no eteno, eu só tenho esse lugar aqui para apontar a minha dupla. Cada carbono já fez 2 ligações com hidrogênio. Só pode fazer uma ligação dupla entre eles. Eu não preciso enumerar essa dupla aqui, porque só tem esse lugar. Essa tripla, a mesma coisa. Eu só posso colocar essa tripla aqui. O hidrogênio não faz tripla ligação, ele é monovalente. Então, não adianta. E o propadieno, por exemplo, mesma coisa. O que significa dieno? 2 ligações duplas. Eu não tenho outra condição de colocar. Eu não tenho outra posição para colocar. Ó. Esse carbono aqui já fez 2 ligações. Esse aqui também. Então, o carbono de cada extremidade só vai fazer uma dupla ligação. E esse carbono aqui do centro já fez as 4 que podia fazer, porque ele faz 2 ligações duplas. Então, quando a cadeia carbônica tem menos de 4 carbonos, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 3. Segundo a nossa tabelinha aqui, ó. Et são 2, prop são 3 e met é um só. A partir de 4 carbonos, ou seja, as moléculas com o nome but, repara só. Essa primeira ligação dupla ela pode estar nessa ponta ou mais para o meio. Mesma coisa aqui. Essa ligação dupla pode estar mais para a ponta ou mais para o centro. Então, a partir de 4 carbonos, as ligações duplas ou triplas, elas têm possibilidades de arrumação. Onde que elas podem se inserir? Não passam a ter mais uma única localidade, podem ter outras. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Uma espécie de numeração. Então, por exemplo, como é que a numeração é feita? Vocês vão precisar contar os carbonos da molécula na ordem que vocês estão vendo e na ordem contrária. Por exemplo, carbono 1, 2, 3, 4. Aí eu vou contar onde estão as duplas. Essa primeira dupla está entre os carbonos 1 e 2. Aí eu vou usar o menor número, que é 1. Por isso que tem esse 1 aqui. Essa segunda dupla está entre os carbonos 3 e 4. Qual é o menor número entre as duas? 3. Então, esse 1,3 significa o quê? Que a primeira ligação dupla está no carbono 1 e a segunda ligação dupla está no carbono 3. Depois eu escrevo o but, porque tem 4 carbonos. Esse A é só para a equação de língua portuguesa, não tem uma razão química para isso. E esse dieno quer dizer o quê? Que tem 2 duplos. Então, além de eu colocar dieno no final, eu preciso colocar aqui na frente o quê? Onde estão essas duplas? Na química orgânica, a coisa é feita mais ou menos desta forma. Então, a partir de 4 carbonos, ainda vai existir essa preocupação. Esse butino aqui, primeiro, but 4 carbonos, ino uma ligação tripla, que é essa aqui, que eu estou apontando com o ponteiro do mouse. Qual que é o problema? Tá, se eu escrever só butino, sem o 1, tá, eu tenho uma tripla aqui. Mas ela não poderia estar no meio? Poderia. Eu poderia trocar essa tripla com essa simples. E o que aconteceria? Se a ligação tripla vier para o meio, quer dizer que eu tenho 2 possibilidades, em vez de uma só. É por isso que esse 1 é necessário, para indicar que a ligação tripla está onde? Está aqui na ponta. Podia estar na outra ponta? Poderia também. Só que a ordem de contagem dos carbonos, na hora de fazer a nomenclatura, é a prioridade das ligações duplas e triplas. Então, se eu colocar a tripla para cá, eu vou contar a partir
da esquerda. Como a tripla está na ponta direita, eu vou fazer a contagem da direita para a esquerda. Então, é 1, 2, 3, 4. Aí, essa dupla fica entre os carbonos 1 e 2. Então, né, o 1 é menor, é ele que vai para o 9. Lembrando, na próxima aula de orgânica, eu vou puxar um pouco mais para essa parte aqui da nomenclatura, tá? Mas isso aí, eu quis primeiro apresentar os hidrocarbonetos para vocês. Vamos lá. Agora, para fechar a ideia dos hidrocarbonetos, eu vou só comentar as características mais específicas de cada classe, tá? E aí, vamos dar sequência. Primeiro, os alcanos, eles têm cadeia aberta e ligações simples. E, para calcular a quantidade de carbono e hidrogênio, eu tenho essa pequena fórmula geral. O que isso significa? Se eu souber o número de carbonos, eu automaticamente vou saber o de hidrogênios. Por exemplo, eu tenho 4 carbonos. O de hidrogênios é o dobro mais 2. Então, se eu tiver 4, o dobro de 4 são 8, mais 2, 10. Então, seria C4H10. Se eu tiver 5 carbonos, é o dobro mais 2. Então, é 12. Então, eu consigo prever a fórmula molecular de um alcano se eu tiver, por exemplo, a questão da fórmula geral. Características principais. Eles são chamados também de parafinas. Na natureza, a gente encontra no gás natural e no petróleo. Então, o GNV, o gás natural veicular, é uma mistura de alcanos, são gás natural. E também dá para utilizar no gás de cozinha. A gasolina também é um hidrocarboneto, é um alcano, é o octano, e óleo diesel. E aqui alguns exemplos de alcanos, tá? O metano é o mais simples, esse menorzinho aqui. A gente encontra em minas de carvão e gás natural. Todos os alcanos, se são combustíveis, são inflamáveis, então muito cuidado, tá, com isso. Etano é um gás incolor e sem cheiro, utilizado para produzir etileno. Propano, ele é combustível mesmo, ele é um gás combustível, então ele é o principal do GNV, tecnicamente. Butano, ele vai para o gás de cozinha. Vocês reparam que é tudo carbono e hidrogênio, só está aumentando o quê? A quantidade de carbonos. 1 carbono, metano, 2 carbonos, etano, 3 carbonos, propano, e assim vai. E o hexano ele já é líquido. Ele é utilizado como solvente e desengraxante na indústria, ou seja, tira a graxa da mão mesmo. Alcenos, eles têm cadeia aberta e uma ligação dupla, como eu já havia falado, e a fórmula geral é CnH2n. O que isso significa? Se eu quiser saber a quantidade de hidrogênio de um alceno, basta eu saber quantos carbonos tem. Então, se eu tiver 10 carbonos, é só o dobro, C10H20. Outras características. Eles são chamados de olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos. Esses etilênicos é porque eles têm ligação dupla. Eles são obtidos industrialmente a partir do craqueamento de alcanos presentes no petróleo. O que é esse processo de craqueamento? Dá para fazer alceno a partir de alcano se eu eliminar quem? Hidrogênio. Então, esse craqueamento, a molécula de alcano se quebra, gás hidrogênio é liberado embora e é formada uma ligação dupla. Então, nesse processo aqui de formar ligação dupla, eu quebro o alcano e mando 2 hidrogênios embora. Tá? E na terceira, o alceno é ele que é utilizado como matéria-prima para produzir plástico, corante ou explosivo. Só um detalhe, o alceno ele vem do alcano e o alcano vem do petróleo. Então, indiretamente, o alceno também é derivado dele, petróleo. Eteno, ele é conhecido como etileno e esse aqui é um composto orgânico natural. Quando a fruta está verde, a concentração de eteno está bem alta. Propileno, produzido por fermentação. Olha aqui, 1 buteno, ligação dupla na ponta da molécula, e o 2-buteno. Então, cuidado, a posição da dupla interfere. O 1-buteno, ele é solvente combustível, e o 2-buteno é utilizado para produzir polímero. Se trocar a posição da dupla,
apesar de ambos serem buteno, viram substâncias totalmente diferentes, tá? Por isso que na química orgânica o número de substâncias é bem maior que o da química inorgânica. Por quê? Trocou a dupla de lugar, virou outra substância. As propriedades físicas mudam bastante. E aí a utilidade também. E o 2-penteno, ele é solvente na síntese orgânica. Alcinos, cadeia aberta e uma ligação, não é dupla não, tá? É triplo. E a fórmula geral é essa daqui, CnH2n-2. Características básicas. Eles são mais reativos que os alcanos e alcenos, devido à ligação tripla. Quanto mais ligações duplas ou triplas uma molécula tiver, ele é mais reativo, então ele é mais fácil de ser modificado. Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. E o alcino mais utilizado é o acetileno, para produzir borracha sintética, fibra têxtil e plástico. Então, o primeiro exemplo de alcino, etino, que é utilizado para fabricar ácido acético. Propino é em solda ou soldadura. O 1-butino aqui, ó, ligação tripla na ponta, fabricação de borracha. 2-butino é para hidroquinona. E o 3-metil-1-butino, ele é um metabólito, ou seja, participa do metabolismo. Vamos lá. Alcadieno. Alcadieno, ele tem a mesma fórmula geral que o alcino, mas ele tem duas ligações duplas em vez de uma tripla. E algumas características. Na natureza, são encontradas nos terpenos, extraídos de óleos essenciais de frutas. Ou seja, o alcadieno ele é um composto mais natural, por assim dizer, já que dá para encontrar eles, ó, em frutas. E o composto mais conhecido é o isopreno, que a gente encontra na borracha natural ou óleos essenciais. O propadieno é combustível para soldagem. O 1,3-butadieno, produção da borracha. Aqui apareceu a palavra monômero. Monômero é a molécula que dá origem a um polímero. Isso quer dizer que os alcadienos, como substâncias em geral, podem não ter muitas utilidades, mas para produzir polímero, eles são muito úteis. Por quê? Porque para produzir polímero é necessário ter uma dupla em cada ponta. Então, como os alcadienos eles têm duas duplas, eles têm a possibilidade de fazer polímero. E o pentadieno é utilizado em sínteses orgânicas. Vamos lá. Ciclano. Ciclano ele tem cadeia fechada em ligação simples, fórmula geral, CnH2n. Vamos lá. Quanto aos nomes, eu estou pulando. Primeira coisa, eles são instáveis quando submetidos a elevadas pressões. A ideia do ciclano é a seguinte: os alcanos eles são mais estáveis que os cicloalcanos. Então, quando a gente coloca ligação dupla, ligação tripla ou fecha o ciclo, a estabilidade da molécula ela diminui. O que significa ser mais instável? É ser mais reativo, participa mais de reação química. Então, de todas essas classes que eu estou comentando, os alcanos eles são a classe mais estável ou menos reativo. Então, quando você ouvir a palavra instável, significa reativo. Vai poder participar de reações químicas com mais facilidade. Cadeias com mais de 6 carbonos são estáveis ou mais estáveis, enquanto que com menos de 5 carbonos são reativos. Então, tem duas situações aqui. Pressão, aumentar a pressão diminui a estabilidade, e com mais de 6 carbonos, estabiliza melhor. O ciclopropano é um bom anestésico. Ciclobutano, encontrado em bactérias. Ciclopentano, combustível, altamente inflamável. E ciclohexano é solvente orgânico, ou seja, só vai dissolver compostos apolares. Ciclenos tem mesma coisa dos ciclanos em relação à estabilidade. O mínimo que um ciclo faz são 3 carbonos. Então, menos de 3 a cadeia é aberta obrigatoriamente. Então, no caso dos ciclenos, a estabilidade só vem a partir de 6 carbonos também.
ou seja, uma característica dos ciclos, não especificamente do cicleno, e são geralmente encontradas no gás natural, óleo e petróleo. Ciclopropeno é o primeiro cicleno, é o menorzinho. Ciclobuteno, síntese de polímero. Para produzir polímero tem que ter uma ligação dupla pelo menos. Então, esse aqui é utilizado. Ciclopenteno, ele é utilizado como monômero na síntese de plástico. Lembrando, plásticos são polímeros em geral. Então, se ele é um monômero para plástico, quer dizer que o ciclopenteno também participa do processo de polimerase. E ciclohexeno é um intermediário em vários processos industriais. Vamos lá. Ciclino. Esse aqui é novidade, mas vamos lá. Ciclino, no caso, ele tem ciclo e ligação tripla. Eles são cíclicos insaturados e eles são instáveis devido à ligação tripla. Ligação tripla dentro do ciclo, o que diminui estabilidade? Formação de ciclo não é muito estável, principalmente com baixa quantidade de carbono. E ligação tripla também diminui estabilidade. Só que se for alcino, ainda é mais estável. Ciclino é menos ainda. E a gente ouve falar pouco disso porque nem na natureza eles são encontrados. É só em laboratório. O primeiro ciclopentino, nada demais, nada demais. Tá, só está comentando aqui a quantidade de carbonos. Vamos passar para os aromáticos, que são mais importantes. Eles têm cadeias fechadas com ligações simples e duplas alternadas. Foi o que eu falei antes, está sempre rotacionando. Características dos aromáticos, chamados de arenos. Eles são insaturados, porque tem 3 ligações duplas e tem, no mínimo, um anel aromático, que é o benzeno. Benzeno, no caso, precursor de polímero. Então, os primeiros polímeros foram à base de benzeno. Naftaleno ou naftalina, ele é utilizado como inseticida, lubrificante e solvente. Antraceno, para produzir corante. E pireno, sonda molecular. Então, vamos lá. Para resumir, então, essa questão do resumo sobre os hidrocarbonetos. Então, vamos lá. Alcano, cadeia aberta com ligação simples. Alceno, aberto com ligação dupla. Alcino, aberto com ligação tripla. Alcadieno, aberto com 2 duplas. Ciclano, cicleno, ciclino e aromático são cadeias fechadas. E a diferença é a quantidade de o tipo das ligações. Ciclano só tem ligação simples, cicleno uma dupla, ciclino uma tripla, e aromático tem ligações duplas e simples alternadas. Então, vamos lá. Então, é isso daí. Esse foi o resumão sobre os hidrocarbonetos.